Porque eu estou dando mais crédito para humanos, para seres humanos, daquilo que eles estão falando, que é contrário ao que Deus está falando. Que, no entanto, aqui fala que o título é A Rebelião contra o Senhor. Ou seja, eles acharam que Deus estava odiando eles, porque mandaram eles para uma luta, uma guerra, para poder conquistar a terra. Vocês estão entendendo? Amém. E aí, onde é que eu me enquadro? Onde você se encaixa nessa história? Quem que você está dando mais ouvidos? A voz da sua consciência que fala que você não vai conseguir? A voz das pessoas que estão ao seu redor, que não acreditam em você? Ou você está prestando mais atenção e dando mais crédito ao que Deus falou para você? Se você estiver acreditando mais nas pessoas do que em Deus, a Bíblia fala que você é um rebelde. Porque você não está confiando no Senhor. Eu só vou acreditar em Deus quando eu conhecer a voz dele. Hoje a gente cantou aqui, né? Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Porque assim que eu ouvir de coração eu vou obedecer. Ai, eu tava ali, eu falei, Deus, realmente precisa ser uma verdade. Tá tão fácil cantar isso aqui. Gente, parece simples. Eu escuto a voz de Deus, entra no meu coração, eu saio praticando. Que fácil. Super fácil. Entrou, veio do céu, passou por aqui, já estou fazendo. É a vida ideal que eu quero ter para mim. Amém. É confiança 100%. Quem confiou 100% em Deus? Jesus. Verdade. Ah, tá, mas ele era Deus. Tá, mas ele continuou obedecendo nos 30 e poucos anos dele de vida aqui na terra. A Deus, continuou obedecendo a Deus, mesmo sabendo que no final Deus ia matar ele. Verdade. Ia crucificá-lo. E mesmo assim ele continuou obedecendo. E a Bíblia fala que ele nunca pecou. Que ele nunca foi rebelde. É porque ele realmente dava crédito em quem ele estava ouvindo. Glória a Deus. Entendeu? É a mesma coisa que o teu pai. Você está em cima da cama assim e fala, se joga. Você se joga. Eu tive um amigo no ensino médio, que eu nunca me esqueço dessa história que ele falou, que ele tinha bastante dificuldade de se relacionar com as pessoas. E aí um dia eu perguntei pra ele, por que ele tem tanta dificuldade? Tudo que a gente fala, tu não acredita. Daí ele falou assim, porque um dia a minha avó falou pra eu nunca confiar em ninguém. Eu falei, mas só por causa disso? Aí ele falou, não. Teve uma vez que eu era pequena, eu tava no sofá da casa e embaixo tinha um colchão. E aí ela me colocou em cima do sofá e falou, pula que a avó vai te pegar. E eu pulei e ela não me pegou, ela deixou eu cair no chão, no colchão. E daí eu me levantei, não entendendo nada, e ela falou assim pra mim, nunca confie em ninguém. Eu lembro, isso já faz mais de uns 10 anos que eu ouvi essa história. E o menino desenvolveu esses problemas de relacionamento com as pessoas. Ele nunca acreditava no que a gente falava. Mas Deus, sempre quando Ele mandou você se jogar, Ele sempre te pegou. Verdade. E te pegou mesmo quando você nem sabia que você tinha se jogado. É cada livramento que Deus deu pra gente que a gente não sabe. Tem muitos livramentos que a gente só vai saber no último dia. Aleluia. Lá no dia do juízo. Que a gente vai saber tudo que Deus nos livrou. Oh, glória a Deus. Mas enquanto a gente não fica sabendo, porque a gente não precisa ficar sabendo de tudo. Quanto menos a gente ficar sabendo das coisas que acontecem, melhor. Verdade. Tá entendendo? Porque a gente é muito questionador. A gente só precisa confiar. E confiar é ouvir e saber quem está falando. Verdade. Não é qualquer pessoa que está falando com você. Verdade. Eu creio em Deus, mas aquilo que está lá em Romanos, eu não acredito muito. Está errado. Tudo que está aqui é o que Deus falou. Ele registrou.
obedece quem tem juízo. Verdade. Tá entendendo? A tua palavra está escrita aqui hoje no WhatsApp. A diferença é que Deus escreveu tudo que a gente tinha que fazer na Bíblia. É simples, né? Não é horrível quando você manda alguém ou você pede para alguém fazer alguma coisa na casa e você chega e não está feito? Não dá uma raiva? Porque você toda se programou antes. Não, eu tive para essa pessoa fazer isso para mim. Porque quando eu chegar eu já vou fazer outra coisa. E aí eu não vou precisar fazer aquilo. Porque daí a pessoa foi lá, me ajudou, me obedeceu, foi lá e adiantou para mim. Quando você chega, meu, parece que o mundo caiu assim, eu não acredito. Bem assim. Não acredito. Não é o Alex, às vezes é o inverso, né? Às vezes ele pede pra eu fazer, eu não faço. Tipo hoje ele falou assim, cheguei, eu tava lá na Bíblia, tu não tá pronta ainda? Eu falei, você não viu que tem uma palavra? E não sei o que, eu passei o dia inteiro orando, Deus não me deu, esse é o único momento. Mas meu Deus. Daí ele falou assim, ele disse, não faça com a igreja dos outros que não querem que faça com a tua. Eu falei, mas se eu vou chegar lá sem palavra, do que adianta eu chegar no horário sem palavra, eu vou falar o quê? E aí, então geralmente às vezes a gente se pede algo e a gente não faz pro outro. Parece que, meu, é a decepção do dia. Imagina Deus, que pede as coisas para te fazer, que é para benefício teu. A gente, quando a gente pede para o nosso cônjuge, para o nosso filho, para o nosso familiar, é para benefício nosso. Agora, Deus não pede para benefício só dele. Ele está pensando muito mais em você. Verdade. Tá entendendo? E aí a gente não quer fazer algo que é benefício para nós mesmos. Que tolos, né? Então a gente precisa acreditar no Senhor. É uma palavra bem simples, gente. De verdade. O povo ali em Deuteronômio, ele não confiou no que Deus disse e ainda achou ruim aquilo que Deus falou. E essa geração não entrou na terra prometida, só o Josué e o Caleb, porque foram os dois únicos que deram crédito naquilo que Deus disse. Aleluia. Eles nem foram lá matar o gigante. Eles só confiaram, eles só acreditaram no que Deus falou. Aí o Moisés, que era o próprio líder da tribo, não entrou na terra. Então o que isso quer dizer? O céu não é dos pastores, não são dos líderes. São daqueles que creem. Amém. Amém? Então não é pelo nosso título nem pelas obras que nós fazemos. É por quem nós acreditamos. É o quanto a gente confia em Deus. E isso logo a gente obedece. Amém? Amém. Então sempre quando Deus fala algo para você, e você não ficar com muita vontade de fazer, ou achar que não é Deus falando contigo, ou você pensar duas vezes em não fazer aquilo, lembre-se dessa palavra. Poxa vida, eu não estou confiando em Deus. Como que Ele vai se sentir comigo tendo essa postura de zero confiança? Meio que invalidando aquilo que Deus disse. Depois, vou falar para vocês, aquele corretor, o primeiro corretor, ele abriu uma conta comigo lá na agência, e ele estava quase sempre lá. Meu, e assim, às vezes eu fugia dele para ele não perguntar se eu comprei a casa. Porque daí eu comprei justo a casa que ele tinha me mostrado, mas não foi com ele. E aí, e no dia eu fiz, nossa, odiei a casa. E na verdade o problema não era a casa. Não. Para quem que você está dando ouvidos? E em quem você está acreditando mais? Às vezes Deus fala umas coisas que parecem absurdas pra gente, meio loucura assim. Aleluia. Mas eu não tenho que ficar sempre perguntando por quê, por quê, por quê, por quê. Não, eu preciso perguntar pra quê. Tá bom, Deus, pra que o Senhor quer isso? Qual é o propósito disso que o Senhor está falando comigo? Porque tem um propósito, Deus não faz nada porque deu na telha da cabeça dele e ele mandou você fazer. Ah, acordei um belo dia e mandei a Márcia orar. Não, tem um propósito para isso. Tá entendendo?
foi fazer, que a gente fez uma conta no celular e tinha dado uns 250 mil. Acho que a gente foi ver o preço de uma casa, eu não sei, eu não me lembro mais. Ele tinha dado 250 mil e eu falei, Alex, já pensou assim se fosse nosso dízimo? Daí ele veio assim, e se fosse a nossa premissa? Eu falei, meu! Aí eu fui lá fazer as contas, quanto que a gente ia ganhar. Uau, olha só. Meu Deus, imagina. Eu disse, será que eu ia ficar com dó de dar? Porque é muito, né? E aí, quando eu recebi um valor maior lá no meu salário no ano, e aí eu fui tirar o dízimo, eu fui tirar a premissa, eu falei, meu Deus. Nem era 250 mil, era, nossa, tipo 1% daquilo lá. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, tanto, né? Eu falei, deixa eu dizimar logo, antes que eu me arrependa. Vai, que não é meu. É do Senhor. Eu não posso ficar com aquilo que não é meu. Não posso reter o que não é meu. Amém? Amém. Porque senão, quem fica em descrédito e quem perde a confiança é de Deus em mim. Verdade. A gente está falando aqui o quanto a gente acredita ou não no que Deus fala. Mas se Deus pode acreditar e confiar naquilo que você fala para Ele, essa Aleluia. quantas vezes a gente fala, eu vou levantar 3 horas da manhã para fazer oração, e a gente não levanta. Eu vou dar uma oferta de sacrifício, e a gente não dá. Eu vou jejuar tantos dias, 7 dias, e a gente só jejua 2. Depois dos outros dias a gente pede misericórdia. Tá entendendo? Como você acha que Deus acaba confiando na gente? Ah, mas Deus sabe que a gente é falho. Sim, Ele é misericordioso. Se não fosse a longa paciência dele, a gente já estava feito. Verdade. E a ampla misericórdia do Senhor. Mas como fica o nosso crédito diante de Deus? Foi aquilo que a gente ouviu nas ofertas da pastora Bárbara. Como está o teu crédito com Deus? Não é só sobre o quanto você oferta. É o quanto você faz aquilo que você falou que você ia fazer. Verdade. Um dia, eu aprendo bastante com meu marido, né? Porque ele tem a descendência oriental dele bem rígida. E eu aprendo bastante. E aí eu tinha a mania de, quando alguém me convidava para ir em algum lugar ou para fazer alguma coisa, eu falei, vamos, claro, vamos. E chegava no dia e falei, meu, não quero mais ir. Ai, mas não quero mais ir. E agora, como é que eu vou falar que eu não quero mais ir? E daí ele falou assim, não, tu falou que tu ia, agora tu tem que ir. Eu falei, não quero mais ir. Daí parecia que ia dar um negócio em mim se eu fosse. E de vez em quando eu dava uma desculpa e eu não ia. Não fazia aquilo que eu tinha falado. Desmarquei alguns compromissos com as pessoas, porque eu tinha me comprometido antes e depois no dia eu mudei de dever. E aí ele sempre falava assim pra mim, não marca compromisso se tu acha que tu não vai, se tu acha que tu vai ficar sem vontade. E eu fiquei pensando, como é que eu vou prever que sábado eu vou ficar sem vontade? Mas enfim, tá bom então, vamos tentar fazer isso. E aí, eu geralmente sou tentada nisso. E eu fico pensando, e um dia ele me falou, como que fica teu crédito diante das pessoas? Se eu falo que eu vou fazer isso, não faço. E daí eu penso na minha cabeça que eu sempre tenho uma desculpa e a pessoa vai me entender. Mas a pessoa não é obrigada a me entender. Nem Deus. Tá entendendo? Nem era esse ramo aqui da palavra que eu ia no meio, já tá eu aqui me expondo de novo, né? Mas tem as falhas da gente que a gente precisa falar. Às vezes a minha falha é a tua falha também, que tu também precisa mudar. E a gente vai junto, caminhando para Canaã, sendo restaurado. Tá entendendo? Sendo mudado. A gente pega na mão do outro e vamos arrumar isso daqui. Entende? Glória a Deus. Eu vou acreditar naquilo que Deus diz quando eu fizer o que está escrito aqui. Amém. Tem bastante coisa pra gente fazer na grossura da tua Bíblia, hein? Aqueles que têm a Bíblia linda e menos coisa pra fazer, né? Não, brincadeira. Ai, ó. Mas
Tudo que você precisa para você ser bem sucedido está aqui dentro. Você precisa só confiar. Amém. Bem simples. Amém? Amém. E eu queria falar uma coisa que não tem nada a ver com a palavra, mas dar um testemunho para vocês que quando eu me mudei lá para a Quinta dos Açorianos, eu realmente não sabia nada daquele bairro. Eu fiquei realmente me sentindo às vezes no fim do mundo. E aí tudo era muito longe. Que da casa da minha avó até a igreja sede, naquele tempo eu morava em Itajuba, eu ia a pé. E dos tempos depois que eu mudei para Quinta dos Açorianos, um dia eu fui tentar ir para casa da minha avó a pé, quase morri. Eu não tinha mais o mesmo fôlego. Para vocês verem, porque daí eu não faço mais nada sem carro. E aí a gente foi vendo quantas coisas tinha para fazer naquele bairro. Não tinha rua asfaltada, as ruas cheias de buraco, bem precário assim. E aí um dia o pastor Alex falou, e eu acreditei, confiei naquilo que ele disse. A gente chegou aqui para trazer prosperidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos começar. E aí a gente passava pelas ruas, essa rua vai ser asfaltada em nome de Jesus. Aí a gente passava na avenida, essa rua vai ter ciclovia, vai ter asfalto, os buracos vão ser tampados em nome de Jesus. E a gente vai fazer 2 anos que estamos, ainda vai fazer 2 anos que a gente mora lá. E gente, foi por milagre de Deus. A avenida toda foi asfaltada, foi colocada ciclovia, foi colocada até grama. Porque na minha casa não tem mais grama, né? Mas agora na avenida do bairro tem grama. Aí tá bom. Foi colocado área para caminhada, ficou linda. E daí esses tempos eles colocaram lombadas lá. Só que daí os bonitos do pessoal das obras não pintaram as lombadas. A gente deu cada sulava lá. Quase que o nosso carro vai pra fim. Porque não tinha as lombadas. Tá, tudo bem, que desse, né? Botou lombada, tudo bem. Mas e a pintura? Daí de noite, como é que enxerga a lombada? E daí eu comecei, Deus, não dá, revitalizou desse jeito e a gente não enxerga as lombadas. Não, em nome de Jesus, tem que botar em luz da rua e não dá pra enxergar. Era muito engraçado, porque era um poste, aí em vez da lombada para facilitar estar embaixo do poste, não, ela estava metros para frente e não tinha mais poste, daí não adiantava de nada. Enfim, e aí ia orando, e daí ontem a gente passou, aí a gente estava conversando, o Alex foi frear em cima da lombada e eu disse, Deus, eu já tinha te pedido, por favor, fala para esses caras virem pintar aqui as lombadas. Gente, eu acordei hoje de manhã e fui trabalhar com as lombadas pintadas. Glória a Deus. Porque é só tu orar, é só tu profetizar, é só tu confiar, é só tu ver. Minha mãe se mudou para o bairro Vila Nova e ela disse, nossa, essa rua tem muito mato, não sei o que. Já falei com o vereador, não sei o que. Precisa ter um representante do bairro, não sei o que. Eu falei, esquece tudo isso daí, vai lá e profetiza sobre o mato que vai ser roçado. Não adianta só ter um representante humano. Às vezes existem demônios de miséria, de potestades que estão dentro do bairro e precisam ser expulsos daquele lugar. Porque você chegou lá. Porque você carrega a prosperidade de Deus. Glória a Deus. E aquelas potestades, aqueles demônios precisam ficar rolando e voltar para o inferno. Eles não podem mais fazer morada dentro daquele bairro. Entendeu? Não pode mais fazer morada dentro da tua casa. Porque você tem a palavra de Deus. Você pode profetizar e o asfalto vir, e a prosperidade vir, e a grama vir, e tudo tem bom vir. Para quem vai ser abençoado. Amém? Amém. E daí eu falei hoje para Deus, agora só falta a nossa rua sendo asfaltada. Porque o bairro está lindo. Está lindo. Mas eu sei que Deus já vai fazer. Isso em pouco tempo, poucos meses. Amém. Eu nunca vi uma obra de prefeitura numa cidade tão rápida. Geralmente demora, né? Verdade. Então assim, isso que eu vim vindo pra cá, e eu falei, eu tava vindo pra cá e eu vi, nossa, uma rua lisinha de asfalto pra lá e escorria só. Vindo aqui pro oeste. Aí chegou no meio do caminho, estrada de chão,
não, eu rejeito isso. Eu queria continuar voando aqui no asfalto. O asfalto tem que continuar, não é só metade do caminho. Aí eu vim profetizando, Deus, manda asfalto para esse lugar. Amém. Iluminação. Amém. Jesus. Amém. Em nome de Jesus. E eu vim profetizando. Então, quando você voltar para casa, continua profetizando sobre a tua rua, sobre o teu bairro. Amém? Porque Deus vai entrar com providência. Aproveita que a gente está no tempo de reforma. Coloca o teu bairro, a tua casa, tudo dentro do pacote. Glória a Deus. Entendeu? Deus está reformando lá a sede, está restaurando todas as coisas. Deus vai restaurar a tua casa, o teu bairro, a tua rua. Amém. Amém? Amém. Onde você entrar, ali vai ter prosperidade. Amém. Mas para isso você precisa crer e acreditar na palavra de Deus. Amém. Aleluia. Gente, sem fé a gente não é nada. Nada. Você consegue passar por todas as provações e sair ileso se tu tiver fé. Aleluia. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor. Hoje você vai pedir para o Senhor para Ele aumentar a tua fé. A ponto que sempre quando você ouvir a voz de Deus, de todo o coração, você rapidamente obedeça. Aleluia. Mas para isso você precisa acreditar nele. Você precisa confiar no que Ele diz. Amém? Amém. Feche os teus olhos. E comece a pedir isso para o Senhor. Eu quero te obedecer, Deus. Me leva a ouvir tua voz e me leva a te obedecer. Em todo tempo. Me leva a te conhecer mais, para que eu possa confiar mais no Senhor. E me leva também a ser uma pessoa confiável. Me ajuda a fazer aquilo que eu falo. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Leva cada um aqui, Deus, a ter uma experiência onde a fé deles vai ser acrescentada. E se você precisa de uma oração, se você precisa ter a sua fé aumentada, um problema que você já está orando e você quer uma resposta do Senhor, venha para frente. Venha para frente como um ato de fé, crendo que Deus vai te responder, crendo que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu sobre o juramento na tua vida. Quero convidar os pastores, você que está orando, e você vai ser cheio de fé nessa noite. Igreja, vamos cantar Espírito, enche minha vida, Espírito.
Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem recebeu com essa palavra nessa noite, amém? Amém. Que o Espírito Santo venha nos restaurar a nossa confiança em Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam. Aleluia. Então, que a nossa confiança venha estar no Senhor. Amém? Amém. E que também o Senhor restaure nosso relacionamento, a nossa confiança com os da nossa casa, com os da nossa volta, porque aquela palavra que diz que maldito é o homem que confia no homem, não pense que é o homem que confia em outro homem, mas sim aquele homem que confia na própria força, amém? Amém. Então você não precisa julgar as pessoas pela aparência ou pelo que você acha que elas são ou pelo que você acha que elas vão fazer com você. Amém? O Senhor nos restaure esse amor no nosso coração pelas pessoas, pelas almas. Amém? Amém. Essa palavra falou muito comigo, eu creio que com você também. Glória a Deus. Muito grato pela vida da pastora, que trouxe essa palavra de Deus para nós essa noite. Amém? Vamos orar a Deus, agradecer por essa noite, por esse culto maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por essa palavra ministrada, Senhor, por tudo que ela mexeu dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ser gratos nessa noite, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou nas nossas vidas. Que nós possamos pôr essa palavra em prática, Deus. Que a nossa confiança venha estar cada dia mais em Ti, Deus. Que nós possamos confiar no Senhor e que tudo que nós necessitamos, o Senhor suprirá. Pois Tu és o nosso Deus e a nossa força. Em nome de Jesus, eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos leve ao nosso lar em paz e segurança, Deus. Que o Senhor esteja nos guardando, nossa entrada, nossa saída, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde a cada um que está aqui, as suas famílias, seus bens, seus lares, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por essa noite, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Uma salva de palmas para Jesus.